Bom, então vamos lá, irmãos, vamos para a mensagem de hoje, não é? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, o primeiro dos Evangelhos, na ordem que está na Bíblia. Vamos ler no capítulo 16. Já pregamos nesse texto aqui, que, considerando o texto todo, sobre a confissão de Pedro, quando ele disse que Jesus era o Filho de Deus, mas hoje nós vamos falar especificamente no versículo 18 só, em que Jesus diz a Pedro assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. O contexto aqui é que Jesus perguntou aos seus discípulos: o que é que o povo diz que eu sou? Aí os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros que és João Batista, que é... E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus lhe disse: não foi carne ou sangue, ou seja, você não aprendeu isso com o homem, não. Foi Deus quem lhe revelou isso. Aí ele disse isso para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, eu ouvi, ou alguém mandou para mim, eu não estou lembrado, eu acho que mandou alguém de uma associação de pastores, alguma coisa desse tipo, para a gente fazer um manifesto contra, para pressionar o Supremo, ou sei lá quem, sobre uma lei que está aí de novo, batendo nas portas lá, para ensinar tal história da ideologia de gênero, não sei o que, nas escolas para as crianças. Então a igreja está achando que ela pode mudar isso. Outro dia mandaram para mim, alguém mandou para mim sobre isso de novo, que a igreja tem que fazer alguma coisa por causa dessas leis do Congresso contra a família. Mas onde é que esse povo vê na Bíblia qualquer coisa que diga que a igreja deve fazer algum tipo de movimento? Eu não sei qual é a Bíblia que esse povo usa. Os pastores, nossa igreja, eu não sei qual é a Bíblia que eles usam, porque a minha só ensina que a igreja deve ser santa, só isso. Que os pais devem ensinar seus filhos, só isso. O que a escola está ensinando lá? Se eu ensinar meus filhos em casa o que eu devo ensinar, o que a escola está ensinando lá não vai afetá-los. Porque eles vão chegar em casa e vão conversar comigo: pai, hoje ensinaram isso, isso. Pois é, meu filho, o que é que a Bíblia diz? Lembra que eu estudei? É assim, assim, assim. Lá faça a sua prova, tire 10, não interessa, mas o ensino é esse aqui. É isso que a igreja tem que fazer. A igreja não tem que pressionar Congresso, Supremo, não sei quem. Isso não é papel de igreja. Então, irmãos, Jesus diz aqui: também eu te digo, Pedro, que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem mesmo as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então, irmãos, o que é que acontece na história da igreja? Quem conhece o mínimo da história da igreja, nós que somos oriundos da igreja católica sabemos disso, que a igreja tem se desviado da sua finalidade ao longo do tempo. Israel se desviou da sua finalidade ao longo da história, nós sabemos disso. A finalidade de Israel era ser testemunho, era servir de exemplo para as outras nações, só isso. Deus nunca mandou Israel ir pregar para outra nação, nunca. Ele só mandou que Israel fosse modelo para as outras nações. Assim como a igreja, não há uma única ordem para a igreja pregar em canto nenhum. A ordem de pregar ao mundo foi os seus apóstolos. Depois disso, a ordem de pregar é para evangelistas, para quem recebe esse dom, não é a igreja. A igreja tem que ser santa. Eu quero que um desses caras de missões venha me mostrar na Bíblia onde é que tem. Não, vocês têm que pregar. Onde é que tem isso na Bíblia? Então, irmãos, o catolicismo romano tirou a igreja do seu foco como agência do reino de Deus. A igreja não tem uma missão, ela é a missão. Então tirou a igreja do seu foco como agência do reino de Deus para a pregação do evangelho a toda criatura, como Jesus mandou, o evangelho da salvação, substituindo as escrituras sagradas pelas famosas sagradas tradições da igreja católica. Como consequência, o próprio clero, criando essas sagradas tradições, se empoderou. Então o clero ficou com o poder de perdoar, de condenar, de eu te abençoo, eu escuto teus pecados, digo que está perdoado tudo. Reza 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso, não sei o que, acenda uma vela que está perdoado. Então o clero se perdeu, a igreja se perdeu, saiu da Bíblia. Saiu da Bíblia. A igreja
o empoderamento do clero, julgou-se capaz de determinar a salvação e a condenação de alguém, por interpretação errada das Escrituras. Aí veio a Reforma Protestante, que o aniversário foi ontem. Dia 31 de outubro foi o aniversário da Reforma Protestante. Então, em parte, a igreja voltou às Escrituras. A Reforma Protestante foi isso, né? Voltou às Escrituras, sem, contudo, manter-se incontaminada pelos erros da Igreja Católica. Voltaram, mesmo assim, a Reforma Protestante, os pastores vieram com essa visão de que são sacerdotes, que têm poder para fazer alguma coisa, fora das Escrituras. Então, irmãos, nós vemos aí que a igreja composta por pecadores não pode ser diferente. Então, a mesma coisa que aconteceu com a Igreja Católica vem acontecendo com a Igreja Protestante. Em muitos lugares a Igreja Protestante está muito pior do que a Igreja Católica. Por exemplo, o neopentecostalismo é 1000 vezes pior do que o catolicismo romano. Então, irmãos, uma parte da igreja voltou às Escrituras, não é? Mas essa parte da Reforma Protestante está contaminada, até porque Jesus disse que há joio no meio do trigo. Não tem como ser diferente disso. Mateus 13, 24 a 30, Jesus conta a parábola do joio. Então, no início do século XX, dentro da Reforma Protestante, início do século XX, dentro da Reforma Protestante, começou a Assembleia de Deus lá em Belém do Pará, né? O movimento, isso começou em Azusa, Estados Unidos, depois se estendeu pelo mundo todo. O pentecostalismo. Surgiu o pentecostalismo. Outra igreja que, como a Igreja Católica se afastou das Escrituras Sagradas por causa das sagradas tradições da igreja, o pentecostalismo se afastou das Escrituras por causa dos meus sentimentos. Eu sinto, o Espírito Santo me disse. Mas onde é que ele disse isso? Está na Escritura? Não. Então ele não disse coisa nenhuma. Mas acontece que voltou, substituiu a verdade objetiva de Deus por uma verdade subjetiva minha. Eu acho isso, eu sinto isso, Deus me disse isso, Deus me disse isso, Deus me disse isso. O pentecostalismo é muito pior do que o catolicismo romano. Muito pior. Muito bem, irmãos. Aí dentro do pentecostalismo surgiu a aberração chamada neopentecostalismo. Aí sim, aí pronto, aí virou comércio geral de bênçãos, de compra isso, compra aquilo, bens simbólicos. E a Escritura, aí sim, aí saiu de vez. Totalmente sem ética cristã. O neopentecostalismo é um negócio fora do comum. Com a prevalência dos sentimentos, a palavra de Deus foi substituída pela experiência humana. Eu tive uma experiência com o Senhor. Com a prevalência dos sentimentos, a prevalência da emoção sobre a razão, que é característica da nossa época. Já preguei aqui, já falei sobre isso. Eu estudo isso. É característica da nossa época. Aí, meus filhos, consolidaram-se as negociações de bens simbólicos, de bênção de água do Jordão, flor ungida não sei de onde, lasca da cruz de Cristo, prego que cravou Jesus, tudo no mundo se vende por aí. Agora estão vendendo um feijão aí que cura a Covid. Muito bem. Então, irmãos, reparem bem, isso aconteceu, e não é à toa que a transformação da maior parte da igreja dita evangélica tornou-se naquilo que as ciências sociais chamam de mercado da fé. Eu sou estudioso desse assunto, vocês sabem disso. Ciências das religiões. As ciências das religiões consideram o pentecostalismo como mercado da fé. Que coisa triste, meus irmãos. É nesse contexto pós-moderno que a igreja passou a ser uma instituição como outra qualquer, disputando cliente no mercado. Você vê a igreja disputando cliente com o outro. Qual é o pastor que é mais show? Qual é o pastor que é mais poderoso? Qual é o conjunto daqui que é mais bonito? Coisa desse tipo. Meu Deus do céu. É o conjunto tal, a banda tal, não sei quem é muito melhor, o cantor tal. Você vê agora os cantores, os tais cantores gospel, fazerem propaganda na televisão do mesmo jeito dos cantores do mundo. É o mesmo tipo de propaganda, a mesma coisa. Eu vi até um dia, irmãos, algum tempo atrás eu vi isso, aquele latino, cantor latino do mundo, vulgar. E eu vi o repórter perguntando para ele: latino, eu soube que você agora vai gravar música gospel. Ele: vou gravar música gospel. E você se converteu? Eu disse: não,
Eu vou apenas gravar música gospel porque vende. Eu digo, olha aí, meu Deus do céu. Diz que música gospel. Gospel é evangélico em inglês. Eu digo, olha a situação. Olha a situação. Então, irmãos, como a igreja passou a ser simplesmente mais uma instituição ao lado de outras instituições no mercado, olha o que um cientista das religiões, que foi meu professor no curso, na época trabalhei com o ensinamento desse camarada, olha o que ele escreveu no livro dele, Sociologia das Religiões. Ele diz assim: como a sociedade e a nação, Brasil no caso, não precisam da religião para nada em essencial ao seu funcionamento, e a religião recorrem apenas festivamente, a religião foi passando pouco a pouco para o território individual. E desse território individual passou para o consumo, onde se vê agora a religião obrigada a seguir as regras de mercado. Isso é um estudioso, meus filhos, doutor, bidoutor, tridoutor das ciências das religiões, da sociologia das religiões, dizendo isso, afirmando isso aqui sobre a igreja, sobre a religião. Para que presta a religião? Para nada, só para entretenimento. Então ela passou a existir como uma empresa qualquer, vendendo os seus bens, entretenimento, bênção, o que for. Esse é um livro grossão desse homem, eu tenho lá em casa. Como é triste ver a igreja sendo estudada e qualificada dessa maneira pela ciência, apenas como uma instituição econômica a mais no mercado. Meu Deus do céu. Obviamente essa não é a igreja do Senhor Jesus. Como lemos, ele afirmou que a sua igreja será edificada por ele mesmo e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso quer dizer que mesmo com tanto joio no meio do trigo, a verdadeira igreja de Cristo há de prevalecer no seu papel de agência do reino de Deus para levar a mensagem do evangelho da salvação. A verdadeira igreja de Cristo é uma maravilha de Deus e não uma simples instituição humana. Temos que nos juntar, vamos lá para a porta do Congresso, fazer pressão para não aprovarem uma lei que vai prejudicar nossos filhos. Onde foi que vocês viram Jesus fazer um negócio desse? Os apóstolos questionarem César, Nero, sei lá quem foi. Onde foi que vocês viram um negócio? Onde é que tem um negócio desse? Muito pelo contrário, obedeçam às instituições, obedeçam os reis, obedeçam às autoridades, sejam elas boas ou más. Ainda está escrito mais desse jeito, essa é a ordem do Novo Testamento. Sejam elas boas ou más, dai a César o que é de César. Quem botou César lá? Quem botou não sei quem que é ladrão aí no governo? Quem botou não sei quem, juiz lá que é corrupto? Foi Deus. Só que os crentes acham que a igreja é uma instituição humana. Nós temos que ter poder, temos que fazer pressão. Mas onde é que tem isso na Bíblia, meu Deus do céu? A igreja não é uma instituição humana. A igreja é uma maravilha de Deus. Vamos examinar mais de perto essa maravilha. Quando o Senhor Jesus diz a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, ele não está dizendo que é Pedro a pedra, como a igreja católica interpreta, e interpreta porque quer. Aqui é um jogo de palavras. Pedro quer dizer pedra. A palavra Pedro, Petrus, é pedra. Então Jesus fez um jogo de palavra aí. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Mas não é sobre Pedro. A pedra é ele, Jesus. E ele diz isso. Ele diz isso. Conforme podemos ver em outros textos bíblicos, e estamos estudando isso, em como estudar teologia, na aula de segunda e sexta-feira, nós vemos isso aqui. Outros textos bíblicos dizem claramente que a pedra é Jesus, e não Pedro. Quando ele diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo a ele. O jogo de palavras que tem é porque Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, que pedra? Ele, porque o próprio Pedro diz em outro lugar, vamos ver que já, que a pedra é Cristo. Aí a igreja católica interpreta que Pedro é pedra para dar poder ao clero. Pedro foi o primeiro papa, então é ele quem edifica a igreja. É a igreja que escreveu a Bíblia, como eles dizem.
Não foi a igreja que produziu a Bíblia, é o contrário, foi a Bíblia que produziu a igreja, como Jesus mandou. O que é a Bíblia? A palavra de Deus. Então, irmãos, olha só, desde Zacarias, já está dito lá em Zacarias, capítulo 10, versículo 4, que de Judá sairá a pedra angular. Jesus era da família de Judá, Pedro não. De Judá. Jesus é da tribo de Judá, e é sobre esta pedra, ele mesmo, que ele está dizendo que edificará a igreja. Em Mateus 21, 42, o próprio Jesus, citando o Salmo 118, versículo 22, ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Ele está falando dele, a pedra é ele mesmo. Em Atos 4:11, com base nessa afirmação do Senhor Jesus, o próprio Pedro, cheio do Espírito Santo, confrontou os sacerdotes dizendo: este Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. O que é pedra angular? É a pedra sobre a qual se edifica qualquer construção. Então, quando Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava falando dele, não era de Pedro coisa nenhuma. Uma igreja católica interpreta assim porque quer. Detalhe. Em 1 Coríntios 10:4, já o apóstolo Paulo, falando sobre a salvação dos israelitas lá no deserto, ele diz o seguinte: eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então o tempo todo a Bíblia fala, é isso que a gente falou aqui na aula, teologia sistemática, que você vai buscar informações da Bíblia toda sobre um determinado assunto, para você estabelecer uma doutrina. A Bíblia toda diz que Jesus é a pedra e não Pedro, embora Pedro queira dizer pedra, né, na tradução. Então, irmãos, não resta a menor dúvida de que a pedra de que Jesus falou, sobre a qual ele edificaria a sua igreja, é ele mesmo, e não Pedro. Não é sem razão que o Salmo 118, 22, citado pelo próprio Senhor Jesus, quando ele disse: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Ele termina, o Senhor Jesus, dizendo: isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Meu Deus do céu, a igreja é uma maravilha de Deus, não é uma instituição humana. Essa história de igreja presbiteriana, igreja batista, igreja não sei o que, isso é tudo invenção humana, empoderamento humano. Eu quero é dinheiro, eu quero é obra, eu quero é império. Isso foi o homem que inventou. Jesus nunca mandou fazer isso. Lá no céu não vai ter bairro presbiteriano, bairro batista, bairro pentecostal. Não existe isso. Claro que nós vivemos em sociedade e temos que ter uma organização social de alguma maneira. A própria família é uma organização social e é uma maravilha de Deus a família. Então, irmãos, a igreja edificada pelo Senhor Jesus, sobre ele mesmo, como a pedra angular, repito, é uma maravilha de Deus. Logo, quem prevalecerá contra ela? No Congresso? Uma lei contra a família? Há uma lei muito pior, que está em gestação lá dentro. Muito pior. Que quer acabar de vez com a história da família, de acordo com a cultura judaico-cristã. Eles querem acabar com esse conceito de família no contexto judaico-cristão. Papai, mamãe, irmão, titio, primo, não existe mais isso. Existe todo mundo é todo mundo. O pai pode casar com a filha se ele quiser, a irmã com o irmão, a tia com o neto, não tanto faz, homem com homem, como já está aprovado, inclusive homem com homem, mulher com mulher, já está aprovado. Pois muito bem, está em gestação lá dentro uma lei que vai acabar de vez com esse conceito de família judaico-cristã. Todo mundo é todo mundo, e todo mundo transa com todo mundo que quiser, ninguém tem que ser contra isso. Está em gestação no Congresso faz tempo. Mas acontece que eu sou cristão, eu sou salvo e tenho a minha Bíblia. Deixa ele mandar lá, pai casar com filha, não sei o quê. Eu não vou, eu vou ensinar minha filha e meus filhos como o Senhor Jesus mandou. Então, irmãos, a igreja é uma maravilha de Deus. Logo, quem prevalecerá contra ela? Será Congresso? Será não sei quem? A igreja, na história, inclusive na história de Israel, só cresceu quando foi massacrado, quando chegou lá no fundo do poço,
pisoteado, mais quebrado do que arroz de terceira, como se diz, se voltou para Deus arrependido e dizendo: Senhor, nós sabemos que isso é juízo teu, nós nos arrependemos, nos ajuda. Aí Deus levantava o povo de novo. Quando chegava lá em cima, lá vai de novo a bagaceira. Sempre foi assim. A igreja, já depois de Jesus, depois dos apóstolos, sempre cresceu quando foi martirizada, quando foi perseguida, quando vive muito bem obrigado com a sociedade, vira uma zona do meretrício, como é, igualzinho qualquer outra instituição do mundo. Sempre foi assim, irmãos. Aí ficam os pastores ensinando os irmãos a fazer manifestação na rua, contra governador, contra candidato tal, contra Lula, contra Bolsonaro, seja lá quem for. Isso não é papel de igreja. A igreja é algo de Deus. Como é que um governador vai prevalecer sobre essa igreja? Que é isso? Que igreja é essa? A igreja instituição, ele prevalece sim. Ele pode mandar fechar isso aqui. Que feche. Ele vai por acaso proibir de eu ir na casa do irmão, ensinar o irmão e conversar com ele tudo? Isso aí ele não vai poder proibir. Ele não fechou o templo 2 vezes. Ele mesmo não destruiu o templo, que ele mesmo, aquele foi ele que mandou construir. Era um tipo de Cristo, o templo. Ele mandou construir nos mínimos detalhes. Onde tiver um botão, foi ele que disse: esse botão tem que estar ali, essa lista tem que estar aqui. Ele não destruiu 2 vezes? Não destruiu a Babilônia, não destruiu com o Império Romano? E ele disse mais: não ficará pedra sobre pedra. Ninguém constrói mais esse negócio. Obviamente naquela época ainda não existia Edir Macedo. Então, irmãos, olhem só, a igreja é uma maravilha de Deus. É uma maravilha de Deus. Como Jesus garante, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Eu tenho a chave do inferno, ele disse isso. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. Sou eu que comando a minha igreja, sou eu que vou edificar a minha igreja, vocês são meus agentes. A igreja não é coisa nenhuma, a não ser agência de Deus. Quando ela se empodera pensando que é alguma coisa, danou-se. Aí dá tudo errado. Então, como a igreja, quando nós vemos a igreja, aliás, sendo estudada pelas ciências, como uma instituição econômica secular como outra qualquer, na disputa do mercado, isso não acontece sem razão. Isso não acontece sem razão. O que vemos na dita igreja evangélica? Todas as denominações querem glória para si mesmas. Todas querem vender alguma coisa. Você vê um pastor depois da pregação maravilhosa, tem um livro para vender. Até esse livro aqui, não sei o quê. Ora, pelo amor de Deus, meu amigo. Todos querem dinheiro, querem glória. Para além da comercialização de bens simbólicos, Bíblia é um bem simbólico vendido. Como se a pessoa comprasse uma Bíblia, bom, agora eu estou seguro, agora eu comprei uma Bíblia. Isso é superstição, isso é comércio. Não é só os neopentecostais que fazem isso, não, qualquer igreja faz. Vá num congresso de uma igreja dessa, da nossa, para você ver o mercado que tem lá, de troço. Interessante que as pessoas não percebem que essa vendilhança de Bíblia, de livro, de não sei o que, tudo, era o que o Caifás e Anás faziam lá no tempo de Jesus na época. Jesus chegou lá e saiu derrubando tudo. Era a mesma coisa. Eles vendiam coisas lá, para eles naquela época, altamente espirituais e altamente de acordo com a lei. Eles estavam vendendo animais para oferecer em sacrifício, eles estavam trocando moeda de quem vinha de outros países, eles estavam tudo certo, na cabeça deles estava tudo certo. Eles estavam ajudando aquelas pessoas a cultuar a Deus. Era isso que estava na cabeça dele. Igual um congresso desse, cheio de livro lá para vender, é para ajudar os irmãos a aprender. É essa a ideia. Jesus ia sair chutando do mesmo jeito. É comércio. Ninguém tem coragem de admitir isso, mas é comércio. Recebi ontem, ou foi anteontem também, outra dessas, uma associação nossa para criação, apoio a colégios denominacionais. A Bíblia, a igreja tem lá que tem colégio. Colégio é negócio do MEC, é negócio do Estado. Quem fundou isso foi Deus, quem deu essa autoridade ao Estado a fazer isso foi Deus. Aí por que a igreja tem que ter um colégio? Comércio. Na história, no final das contas, é comércio.
tem um nicho de mercado, ainda mais do jeito que está o país, com essa história de gênero, não sei o quê, então pronto, vamos botar nossa escola para a gente ensinar aos nossos filhos de crente, a nossa escola. A conversinha é essa, para nossos filhos não aprenderem errado lá nas outras, nós vamos botar a nossa escola para ensinar eles. Comércio, no fim das contas. Eu tenho um nicho de mercado e eu vou botar uma escola para ganhar dinheiro, no final das contas. Então, irmãos, todos esses programas de crescimento de igreja, inclusive, encontro de casais com Cristo, encontro não sei de quê, cursilho, não sei de quê, tudo isso eu, na minha visão bíblica, enquadro como o que Paulo chama de astúcia de homens com que induzem ao erro. O que é que as igrejas querem com esses programas? Gente, para dentro da igreja. Número de gente. E o nome disso é prosélito. É alguém que foi convencido a vir para essa igreja, mas não houve conversão. Aliás, ele não sabe nem o que é isso. Nem vai saber nunca. Se ele entrar numa igreja desse jeito, já era. Então, irmãos, olhem, a coisa é muito mais séria do que o que a gente pensa, irmãos. Muito mais séria do que o que a gente pensa. Seja qual for a denominação, certamente, esses programas de crescimento de igreja devem ser qualificados como Paulo diz lá em Efésios 4,16, artimanha, 4,14, artimanha de homens com que induzem ao erro. E Jesus disse isso aos fariseus: vocês rodeiam mar e terra para fazer um prosélito, e depois o tornam 2 vezes pior do que vocês. Por que a igreja está assim? Porque está cheia de gente que não é crente. E por que ela está cheia de gente que não é crente? Porque o próprio pastor não é crente. O que ele quer é uma instituição humana em que ele faça crescer. Ele funciona como uma espécie de administrador de empresa, uma espécie de animador de auditório. E a igreja, quanto maior, mais ela tem uma estrutura tal que ela vai precisar de muito dinheiro para manter essa estrutura. Aí a corrupção gera corrupção, e a corrupção gera corrupção, e a corrupção gera corrupção. Tem que ter dinheiro para manter essa estrutura agora. Como é que vai ser agora? Tem que ter dinheiro. Eu já vi pastor falar a sua liderança: olha, nós precisamos de dinheiro, temos que ter dinheiro. Para o mês que vem a nossa meta é não sei quantos R$1.000, porque nós temos que ter dinheiro. Isso não é igreja? Há igrejas nossas que tem no boletim, nesse aqui, meta de arrecadação para o próximo mês. Isso não é igreja? Preste atenção, irmãos, eu insisto em afirmar: se as pessoas não forem trazidas à igreja pelo Senhor, invariavelmente, através de uma pregação chamando ao arrependimento, elas jamais serão nutridas pelo Senhor, invariavelmente, pelo discipulado na palavra de Deus. Por quê? Porque essas pessoas não fazem parte do corpo de Cristo. Essas pessoas não são ovelhas de Cristo. Nelas não habita o Espírito Santo de Deus. Logo, elas não têm condição de entender as coisas espirituais que só se discernem espiritualmente. Meu Deus do céu, está tudo isso escrito na Bíblia, por que é que não serve? Exatamente por isso, porque essas pessoas não são crentes. Nem o pastor, nem os membros da igreja. A maioria das igrejas, irmãos, a maioria das que eu conheço, nem o pastor, nem os crentes, os tais crentes, ninguém ali é crente. A forma como a igreja é conduzida pela Bíblia dá para ver claramente. Agora, ele não admite isso. Ele sempre acha que a igreja dos outros é que não são. Irmãos queridos, prestem atenção, irmãos. Prosélitos são pessoas, membros de igreja, que não são convertidos. Eles foram agregados pela astúcia do pregador, pelo trabalho da igreja, de missões, de não sei o quê. Ele foi agregado por isso. Aí ele vem para a igreja: para essa igreja é bacana, eu vou para essa igreja aí. Mas o real desejo de um prosélito, por que ele não vem para o estudo bíblico? Porque isso não interessa. Por que ele vai para uma reunião de oração? Porque ele quer bênção. Inclusive, ele é ensinado isso na igreja. O seu real desejo é solução dos seus problemas pessoais. O seu real desejo é solução dos seus problemas familiares.
o seu real desejo é solução dos seus problemas econômicos, e ele nem sabe que rumo fica a glória de Deus, embora ele diga que não, estudo é para a glória de Deus. Irmãos queridos, repito, a igreja não é um negócio humano. Nem se pode pretender transformá-la em império econômico, como nós vemos em todas as denominações. Precisamos saber que a igreja não é sequer o reino de Deus, muito menos reino dos homens. A igreja é a agência do reino de Deus aqui na terra. A única agência neste mundo determinada e credenciada e ungida por Deus para pregar o evangelho da salvação, chamando pecadores ao arrependimento. Os que se arrependerem, essa igreja vai cuidar de nutri-los com o ensino da palavra de Deus. É isso que é a igreja que Jesus disse que eu edificarei minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que é a igreja. A igreja é do Senhor e é uma maravilha. O que é maravilha? É algo que só Deus pode fazer. Ela é o corpo de Cristo, formado, edificado e nutrido por Ele mesmo para a habitação dele mesmo na pessoa do Espírito Santo, como Paulo ensina em Efésios capítulo 2, versículo 22. Quando a igreja realmente é a habitação do Espírito Santo, ela vive o evangelho que prega e prega o evangelho que vive. E obviamente é uma igreja que vive em santidade. Essa foi a ordem para Israel. Essa é a ordem para a igreja: viver em santidade, como Deus mandou, de acordo com a sua palavra. O mundo, quem está na sua imundície, permanecerá na sua imundície. Isso está escrito na Bíblia. Permaneça o pecador nos seus pecados, o santo permaneça se santificando cada vez mais. O mundo é de Deus. Quem entregou o mundo à corrupção, à prostituição e ao diabo foi Deus. O diabo é de Deus. Enquanto isso, irmãos, enquanto a igreja vive em santidade e ensina os seus membros, o pastor, a viver em santidade, Deus vai acrescentando a cada dia os que vão sendo salvos. Não foi assim na igreja iniciante? Atos 2,47, e Deus, o povo vivia em unidade, vivia em união, vivia em amor, enquanto os apóstolos pregavam e oravam, está escrito lá. E a igreja deveria permanecer segundo a doutrina dos apóstolos, ponto de partida, de acordo com a Bíblia. A doutrina dos apóstolos era o ensino de Jesus. Aí, a partir da doutrina dos apóstolos, perseverava em união, em oração, no partir do pão, e Deus lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Iam sendo salvos por meio de quê? Pregação dos apóstolos, que era quem pregava naquela época. É assim que funciona. E esses eleitos, uma vez reunidos, são pastoreados invariavelmente. São pastoreados, esses eleitos reunidos agora, eles passam a ser pastoreados por um pastor constituído pelo Espírito Santo. Atos 20, 28, pastoreai o rebanho de Deus, que Ele comprou, que Jesus comprou com o seu sangue, porque vocês foram constituídos pelo Espírito Santo para pastorear essas ovelhas. Não pode ser diferente disso, irmãos. Escapuliu disso, pronto, é comércio, é empresa humana. Não é mais uma maravilha de Deus, é uma instituição com uma placa ali na frente. Jesus mesmo disse: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Ele estava falando dos israelitas. Ele ainda tem outras ovelhas, não só entre vocês, israelitas. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Atenção, irmãos, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Eu tenho dito para vocês uma frase dessa de Jesus, todo mundo lê e não entende a gravidade do negócio desse. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então elas virão, elas serão o meu rebanho. Isso quer dizer, de uma forma terrível, que se você está numa igreja cujo pastor é apenas um animador de auditório, é apenas um gerente de uma grande empresa, um administrador, você não é ovelha.
É isso que quer dizer essa frase tão simples de Jesus: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Esse pastor, o que ele está falando é a Bíblia, é a voz de Deus? Não, então você não é ovelha. E você está numa igreja crente que é crente. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pastor não tem que entreter bodes, ele tem que apacentar ovelhas. O que é apacentar ovelhas? É ensiná-las no temor do Senhor, na disciplina do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Irmãos, é por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela é uma obra maravilhosa, ela é a agência do reino de Deus, ela é a porta-voz de Jesus para chamar pecadores ao arrependimento. E uma vez arrependidos, ela continua sendo a porta-voz de Jesus para ensinar essas ovelhas a andarem seguindo o pastor. Essas ovelhas são os eleitos do Pai, nenhuma mais, nenhuma menos. No entanto, irmãos, nós precisamos saber que a finalidade primeira e última, digamos assim, da igreja não é o seu crescimento numérico, como a gente vê em qualquer reunião de qualquer cúpula de igreja, dos donos da igreja. A fala dele invariavelmente vai estar falando na quantidade de irmãos que a nossa igreja tem. Nossa igreja cresceu tantos por cento esse ano no Brasil. No estado tal, só tem 2%. Nós temos que investir mais naquele estado. O cara quer números, ele quer poder, ele quer dinheiro, ele quer quantidade de gente. Crescimento numérico. É isso que os líderes denominacionais querem e tanto buscam. Pois é, não é essa a finalidade da igreja. Nem é buscar a sua própria glória. A igreja não tem glória, a glória é de Deus. O poder é de Deus. A igreja não tem poder de nada. Ela é a agência de Deus enquanto estiver de acordo com a palavra. Ela é a agência de Deus. O poder é da palavra, não é do pastor, não é da denominação, é da palavra. Se for da denominação ou do pastor, está tudo errado, está tudo fora. Eu já disse para vocês, eu sou administrador e consultor de empresa de formação. Tenho outras formações. Fui gerente do Banco do Brasil durante não sei quanto tempo. Eu sei administrar uma empresa. Eu sei produzir, sem estupidez de gente aqui, gente vazando pela rua lá. Mas não é essa a finalidade de um pastor. Conheço pastores, grandes administradores inclusive, que cuidam das suas igrejas como de uma empresa. Ele é um grande administrador, ele sabe fazer movimento, sabe fazer isso. Se o povo estiver meio fraco, ele sabe dar uma levantada no povo. Mas não é essa a função de pastor? Conheço pastores que o que eles estudam, mas não é teologia. O que eles estudam é como exatamente fazer a igreja crescer. O que eles estudam é marketing. Igrejas grandes têm departamentos de marketing dentro da igreja. Tem administradores dentro da igreja para cuidar da administrador, de um empregado, como um outro qualquer, de uma empresa qualquer, da Americana, da CIA, sei lá de quem. Para cuidar da igreja como uma empresa. Porque o cara formou um império. Agora ele tem que ter gente capacitada para cuidar desse império. Não é a finalidade da igreja isso. Nem a própria glória da igreja, ela não tem glória, a glória é de Deus. A igreja é apenas agente. Mesmo sendo agência de Deus, única para a pregação do Evangelho de Deus, ela não deve querer qualquer glória para si. Como João Batista, a pregação que eu fiz alguns domingos atrás aqui, importa que eu diminua e ele cresça. É ele o noivo. Eu era só o preparador da festa, o amigo do noivo. O noivo chegou, então agora a pessoa importante é ele. Era esse o papel de João Batista. Foi aí que a Igreja Católica Romana se perdeu, irmãos. Pelo alto empoderamento do clero, usurpando a glória de Deus, a própria igreja se investiu de poder, ao imaginar que pode salvar ou condenar as pessoas. Foi aí que o pentecostalismo se perdeu, ao transformar a igreja numa empresa comercial secular, que vende bens simbólicos, toda sorte de bênçãos, ou supostas bênçãos, bens simbólicos. Nós precisamos saber que a igreja sequer é a mensagem do Evangelho. Ela não é a mensagem, ela é a mensageira. Qual é a importância de um mensageiro? Somente entregar a mensagem.
Ela é o meio determinado por Deus para a redenção do seu reino. Ela é a agência através da qual a mensagem é pregada, de modo que Deus mesmo faça a separação entre salvos e não salvos, entre joio e trigo. É Ele quem sabe, entre condenados e resgatados. Detalhe, tanto uns resgatados como outros condenados são para a glória de Deus. Ele faz isso para a sua glória. Quem vai para o inferno para a glória de Deus de qualquer forma. Ele sabe o que é glória de Deus. Já falei para você também, glória de Deus é algo associado ao seu poder. É por isso que ele merece toda a glória, porque ele tem todo o poder. Quem tem glória? Alguém que tem algum poder de alguma forma. Já falei para você aqui, o Neymar tem glória, por quê? Porque ele tem um poder no futebol que ninguém tem igual a ele. Só ele, Messi, não sei quem. Então é isso que é glória. Glória está sempre associada a poder. Qual é a glória do Bill Gates? O poder que ele tem nas telecomunicações, na informática e tudo. Ninguém consegue fazer o que ele faz. Steve Jobs. Aí o cidadão morreu, cadê o poder dele? Irmãos, meus filhos, lembrem-se, vou repetir, a igreja é a única agência de Deus credenciada a proclamar o seu reino, a proclamar a sua justiça, a proclamar a mensagem do evangelho que confronta pecadores, chamando-os ao arrependimento para a salvação. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a igreja do Senhor vai levar a mensagem de Deus aos seus eleitos sem faltar nenhum. Sem faltar nenhum. E a igreja que levará essa mensagem, com certeza absoluta, não é uma igreja instituição humana. Como é bom saber dessas coisas, irmãos. Como é bom saber que a igreja é de Deus e não de homens. Eu quando vejo nossa igrejinha, que já nasceu pequena e continua pequena e às vezes diminui, as pessoas não veem, não está aí. Uma novela é mais importante. Um jogo de futebol é mais importante. A tristeza que me dá não é porque tem pouca gente aqui. A tristeza que me dá é saber que essas pessoas não dão o menor valor. Tanto que uma novela vale mais, um jogo de futebol vale mais, uma indisposição vale mais. Não vou não. Caramba, essas pessoas estão desprezando a palavra, o ensino do Senhor da glória, do Criador do mundo. Aí ele paga R$500 para ir assistir uma palestra do Pedro Bial. Uma palestra bonita, que o cara vai sair de lá, caramba, rapaz, que palestra desse camarada. O que é que ele vai botar em prática daquilo? Nada, absolutamente nada. Mas sair dali, pois é desse jeito que vão para essas igrejas de pastor espetaculoso. Esse pastor aprendeu a fazer um papel de Pedro Bial aqui, de Hulk, sei lá quem, Faustão. Ele aprendeu, ele estudou para isso. Então o cara sai dali, que palavra do pastor hoje. O que é que ele vai botar em prática daquela palavra? Nada. Absolutamente nada. Mas saiu satisfeito. Que é isso? Pentecostalismo, neopentecostalismo. O que eu sinto é mais importante do que a palavra de Deus. O meu subjetivismo, que tem a ver com sujeito, é mais importante do que a objetividade da palavra de Deus, que é a verdade. Então, meus filhos, como é bom saber que o Senhor é Ele quem edifica a sua igreja. É Ele quem nutre a sua igreja. É Ele quem conduz a sua igreja pelo poder do Espírito Santo. O Senhor cuida da sua igreja. Por isso, com base nessa palavra, não tenhamos medo por causa dos desvirtuamentos da igreja institucional humana, secular. Ela não vai acabar a igreja de Deus.
Como dizia Agostinho, foi ele que criou essa ideia de igreja visível e invisível. Visível é isso aqui, uma placa ali na frente, igreja protestante, pentecostal, presbiteriana, o que for. Essa igreja é visível, é uma instituição com CNPJ, endereço e tudo. Essa é a igreja visível. Isso aqui é a igreja presbiteriana. Esse irmão aqui é tudo da igreja presbiteriana, isso é a igreja visível. A invisível é os que realmente são ovelhas de Cristo. E o Senhor doutor Cristo disse, são muito poucos. São muito poucos. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar para vocês. Nenhuma dúvida. Eu tenho total convicção disso. A maioria das igrejas ditas evangélicas não tem nenhum salvo ali dentro, nem o pastor. Nenhum. A maioria das igrejas entupidas, 3 mil, 4 mil, 5 mil membros, não tem nenhum salvo ali dentro, nem o pastor. Por isso, irmãos, não nos preocupemos com essas coisas. Quem é crente sabe que Deus está cuidando da sua igreja. Então, pouco importa se vão criar lei no congresso e case pai com filho. Eu não vou casar com a minha filha. E nem vou deixar uma filha minha casar com um irmão ou não sei o quê. Eu não sei qual é o ensinamento da Bíblia. Não é a palavra de Deus que dirige a minha vida, a minha casa. É por isso que nós temos que ensinar nossos filhos de manhã, de tarde, de noite, acordando, levantando, dormindo, sentado na mesa, andando pelo caminho. É por isso. Porque Deus, quando escreveu isso, Ele sabe que a criança já nasce pecadora. Ela já nasce com a tendência de ir para o lado errado. Ela já nasce desobediente. Ninguém ensina uma criança a ser desobediente. Ela já nasce desobediente. Nós temos que ensiná-la a ser obediente. O que não é nada fácil. Só vai no poder do Senhor. Só vai na palavra do Senhor. Então, irmãos, nós apenas temos que ser perseverantes no estudo da palavra do Senhor, na nossa vida de santidade, pregando o que vivemos e vivendo o que pregamos, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Eu sou a palavra, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a luz. Pronto! É só isso que a gente tem que ver. E se esforçar. Como ele mesmo disse, esforçai-vos. Nós temos os ensinamentos do Senhor e dos seus apóstolos. Temos o ensinamento do Velho Testamento. Todo o ensinamento do Velho Testamento era para nos levar a Cristo. Muito bem, eu preciso conhecer o Antigo Testamento para saber disso. Tudo isso aqui era para levar a Cristo, ao filho da mulher, prometido lá, o descendente da mulher, o descendente de Abraão, o filho de Davi. Chegou. Então, eu conhecendo a história de como foi que chegou até ele, ele diz, pronto, cheguei, sou eu. Agora vocês vão fazer assim, 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 assim. Esse entendimento de vocês para trás aí da lei está tudo errado, vocês não entenderam nada. E ele disse, ouviste o que foi dito? Pois eu, porém, vos digo, é assim, tem que fazer assim. Ensinou, formou seus apóstolos para formar a igreja e disse, eu edificarei minha igreja. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Minhas ovelhas. Então, irmãos, para que a gente faça isso, conforme os ensinamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, nós temos que continuar buscando cada vez mais esse conhecimento do Senhor. E isso só se dá invariavelmente pelo discipulado, não tem outro jeito. Não imagine que porque você tem uma Bíblia de estudo em casa, você vai aprender. Vai não. Estou ensinando isso aqui na disciplina Introdução à Teologia. Não vai não. Foi Deus quem estabeleceu que o ensino deve ser através de pastores mestres. Foi Ele que estabeleceu isso. Eu já vi pastor dizendo, não tem que estudar porque não sei o quê. É um preguiçoso, ele não quer ter o trabalho de ensinar. Ele quer animar auditório. Como eu disse para vocês, uma frase simples dessa, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os irmãos escutam isso e não têm condição de saber que ele está numa igreja que não é a voz de Cristo. Então ele não é ovelha. Ele não tem condição de fazer esse mergulho numa simples frase. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Nenhum irmão de igreja tem condição de mergulhar. E, peraí, o que quer dizer isso? As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Nenhum irmão de igreja, nenhum crente, ele não tem condição de fazer esse mergulho. O que quer dizer isso? Quantos aqui já me disseram, o meu pastor da minha, vem aqui, o meu pastor na minha igreja, ele só prega psicologia. E você faz o que lá?
Se ele só prega psicologia, se ele não prega a palavra de Deus, então ele não é um pastor de Deus, não é a ovelha de Jesus. E você não é a voz de Jesus. E você, obrigatoriamente, não é uma ovelha de Jesus. Simples e terrível assim. Então que nós continuemos buscando, irmãos, sabe? Comprovando que as nossas vidas, que Deus está agindo maravilhosamente na sua igreja, que é uma maravilha de Deus, é Ele quem cuida. Eu edificarei a minha igreja. Pedro, você é só um pastor mestre, apacenta minhas ovelhas. Qualquer pastor é essa função. Pastor não é sacerdote, pastor não é autoridade de nada. A autoridade do pastor está na palavra. E assim, irmãos, comprovando com as nossas vidas que estamos agindo da forma que Deus está agindo maravilhosamente em nós e através de nós, a sua igreja, enquanto nós caminhamos para a redenção final do seu reino. O Senhor virá buscar a sua igreja. Essa igreja que ele disse que edificarei a minha igreja, sobre essa pedra que sou eu mesmo, a pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores, pois é, eu vou edificar essa minha igreja. Através de quem? Pedro, Paulo, João, Bartolomeu. E ele disse a eles: fazei discípulos. Eles fizeram discípulos. É assim, irmãos, nós temos que caminhar, sabendo que somos igreja de Cristo, sob os cuidados de Cristo, conduzidos por Cristo. Que vão fazer no Congresso, não sei onde, no tribunal, não sei de onde, façam. Essa é a função deles lá, Deus vai cobrar tudo isso. Eu tenho que orar por esses homens e não fazer passeata e tentar mudar nada. Eu tenho que orar por eles. Por quê? Porque Deus cuida da sua igreja de forma maravilhosa. E Ele faz isso não é por causa da igreja, denominação, é por causa do louvor da própria glória dEle. É por isso que nós ensinamos como o Senhor ordena, como os apóstolos ordenam, para que a gente se lembre disso. A nossa vida não interessa se não tiver focado na perspectiva de Deus, que nós vivemos para louvor da glória de Deus. Amém.